Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Caderno Narrativa. Estamos ao vivo pelo Instagram, mas também ficará salvo no IGTV e no YouTube. Hoje eu vou ter a honra de conversar com um cara que eu acho muito inspirador. E eu tô muito feliz dele ter aceitado esse convite para estar aqui hoje com a gente. A gente vai falar sobre um autor que a gente comentou, né, esses dias lá no nosso grupo de estudo. Para quem não sabe, eu já vou chamando ele aqui enquanto eu vou falando. Para quem não sabe, tem um livro chamado O Poder do Tempo Livre. E a gente comentou sobre ele no encontro. A gente está fazendo um encontro do livro Roube como Artista. E teve um capítulo desse Roube como Artista do Austin Kleon que ele fala sobre a gente ter projetos paralelos, né? E aí tem tudo a ver com esse livro dele, que é O Poder do Tempo Livre. E ele está entrando aqui agora para a gente saber um pouco mais sobre ele, sobre a escrita e sobre o livro e tudo mais. Boa noite, Braga, tudo bem? E aí, Mel, tudo bem contigo? Quanto tempo? Tudo jóia, muito tempo mesmo. Para quem não sabe, eu conheci o Braga em 2013, né, Braga? 13? Ué, Por em aí. Porto Alegre. Muito tempo. Sim. Tamo aí, né? Tamo aí. E aí eu acho que você entrou. Oi. Você me escuta bem? Tá me Oi? ouvindo? Tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Tá. Dá um delayzinho só. É, Então, eu tava só introduzindo que a gente, não sei se você sabe, a gente tá fazendo um grupo de estudo do livro Ruby como Artista. A gente fez primeiro do Método Bullet Journal e depois do Milagre da Manhã. E agora a gente tá falando do Ruby como Artista. Ele tem um capítulo sobre projetos paralelos e eu acho que você sabe, né? Porque você usa o Austin como referência, né, no livro. Sim. E aí, nesse capítulo de projetos paralelos, eu achei que tinha tudo a ver trazer o seu livro do Poder do Tempo Livre. E, a quem acompanha, né, lá no YouTube que acontece, elas gostaram muito da ideia de conversar com você. Acho que é a primeira vez que a gente conversa com um autor do nosso clube chiquérrimo. Genial. E aí é um pouco isso. Eu queria que você falasse, né, sobre esse livro. Para quem não sabe também, o Braga ele tem outros livros também. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua vida aí de criatividade. Sinta-se à vontade para compartilhar o que você quiser com a gente. Qualquer coisa eu vou fazendo intervenções. Tá bem. Valeu, Mel, pelo convite. Não só a gente se vê depois de muito tempo, né? Bons tempos de casa, liberdade. Mas também para falar desse assunto que faz tempo que eu não falo, né? Curiosamente, depois dos outros livros, esse foi o primeiro da minha grande coleção de 3 livros. E a gente vai cada vez falando do mais recente, né? Esse assunto, legal retomar ele, é um assunto que eu amo, tanto que virou um livro, né? E faz parte muito da minha vida. Eu tenho 36 anos, sou aqui de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, moro aqui, adoro trabalhar com criatividade, minha vida é criatividade, eu acho. E entrei no mercado publicitário para ser redator, e com o tempo eu percebi que era um mercado muito duro, assim, né? Muito engessado para o tipo de criatividade que eu queria fazer. Eu queria trabalhar de diversas formas a criatividade, e nos espaços que eu encontrei de trabalho era uma forma muito padronizada, assim, né? Então, estando em agência, estando trabalhando, estando num emprego de 8 horas diárias, eu comecei a empreender outros projetos, outras coisas no meu tempo livre. Seja um site de tirinhas, seja escrever roteiros, seja a Chute, que hoje é a empresa com a qual eu ganho minha vida, né? Comecei a fazer coisas no meu tempo livre, uma marca de camisetas também, enfim, né? Festas, uma produtora de vídeo, eu fiz muita coisa no meu tempo livre, né? Experimentando outras formas de, como eu falei, experimentar minha criatividade. E com o tempo eu tive muita experiência em como usar meu tempo livre e comecei a falar sobre isso, né? Eu criei um curso também no meu tempo livre para ensinar as pessoas a usar o seu tempo livre e criar projetos. E esse curso um dia virou um livro com o objetivo, eu tinha o objetivo de levar isso para mais pessoas. O curso era eu presencialmente, eu só conseguia fazer em Porto Alegre e arredores. Isso faz, né, 8 anos, 7 anos, não era tão fácil fazer uma live, fazer
uma chamada de vídeo com mais pessoas, e eu decidi então levar isso para o conteúdo, para o físico, né? Escrever um livro para as pessoas terem acesso, e foi assim que nasceu esse livro aí que a Mel mostrou. Então, resumidamente, hoje chego com a Chute sendo uma empresa que ocupa a maior parte do meu dia, mas ainda tenho trabalhos no meu tempo livre, principalmente de escrever. É uma coisa que eu gosto muito, que é escrever ficção. Geralmente, quando eu tenho algo, um tempo livre e quero usar, é escrevendo alguma coisa. Eu tenho minha newsletter também, que é um tempo livre que eu faço, que eu mando uma vez por mês também. E com o tempo eu vou lembrando de outras coisas que eu faço aí, porque geralmente eu esqueço de algumas. Mas resumindo a minha trajetória para chegar aqui hoje, era isso, Mel. É isso. Eu tô anotando assim, porque eu gosto de. É o jeito que eu tenho para prestar atenção quando você vai falando. Eu vou fazendo as coisas. E aí, então, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa escrita, então. Você falou um pouco sobre o curso, né? Então, você já tinha aquela empresa, né? Essa coisa, esse ramo mais tradicional, né? E da onde que vem, então, essa ideia de primeiro virar um curso e como que acontecia esse curso e da onde que partiu essa ideia? Para além de mais pessoas, né? Ter essa... Porque não é tão fácil, né? Escrever um livro, assim. Eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso. As perguntas, rapidinho, Braga, as perguntas que o pessoal tá fazendo agora, eu vou anotar e depois eu faço, tá? Só para as pessoas saberem. Perfeito, tranquilo. Então, eu tinha vontade de ser professor, né, de dar curso, de dar aula. Era uma vontade que eu tinha e, como eu falei, eu gostava de experimentar criativamente e eu estava muito numa vibe de me testar. Eu tinha 20 e poucos anos, sei lá, eu queria me testar, me colocar à prova em diferentes formatos para ver o que eu gostava. Porque eu gostava de trabalhar em agência, gostava de ser redator publicitário, mas isso não me completava. Então, o que mais eu quero ser? Eu vou testar antes de largar um emprego e ir para outro, né? Então, quando eu vi que eu tinha bastante conteúdo sobre projetos paralelos, porque não só pessoas me chamavam para falar dos meus projetos, eu dava palestras sobre os projetos, sobre as tirinhas, sobre a Chute, eu percebi que eu comecei a criar, né, uma massa crítica de informação. E eu, nessa vibe de não só de expandir esse conhecimento, mas de me testar como professor, eu criei o curso. Na época existia o nosso.vc, né, a plataforma de criação de encontros. Eu botei lá o curso a um preço irrisório, acho que era 25, 30 pila, assim, não era para ganhar dinheiro, era para testar o formato, e foram 100 pessoas. E eu fiquei muito chocado com a quantidade de gente. Fiz mais algumas vezes, não bombou tanto, mas foram 30, 40, 50 pessoas. E eu vi que ele tinha um conteúdo interessante. E pessoas vinham falar comigo, eu lembro que eu criei uma página no Facebook, vinham falar comigo, Braga, quando é que tu vem para São Paulo? Quando é que tu vem para não sei o quê? Daí eu fui a São Paulo, fui para o Rio de Janeiro também, fiz curso, e sempre tem gente interessada, né? E, de novo, como eu não gosto de ter ideia na gaveta, quando eu tenho uma ideia, eu dou um jeito de fazer ela acontecer, né? E comecei a pensar no livro, e em vez de ir numa editora, eu basicamente fui no Catarse e criei um projeto e arrecadei uns 5 mil reais e fiz 200 cópias. E daí as pessoas, né, conseguiram o livro. Depois eu consegui uma editora que hoje publica o livro e coloca em livrarias, né? Um trabalho mais profissional do que o meu independente. Então, o processo foi bem assim, né? Tive uma ideia, vou escrever, parei, escrevi, tirei um mês escrevendo assim, todo dia um pouquinho. Botei no Catarse, consegui o dinheiro, né? Consegui a grana suficiente. Depois de um ano, acho, um ano e meio com o livro, quando acabou as cópias que eu tinha feito, ó, a Chute mandando ali, valeu a Chute. Depois que as minhas cópias acabaram, eu mandei e-mail para várias editoras, até uma delas me responder. Basicamente, esse é o processo de botar a cara no mundo ali. E felizmente a Belas Letras respondeu, gostou do trabalho, e a gente editou o livro e lançou ele novamente. Legal. E eu acho que eu só tenho esse livro porque eu acho que nesse negócio da reedição, vou até conferir aqui, teve alguma coisa no seu Instagram e eu acho que foi o primeiro e a única coisa na minha vida que eu ganhei, assim, que eu tenho até uma dedicatória sua aqui, olha, não sei se você lembra. Ah, Não pode lembro crer. quando que foi.
E eu achei muito legal, assim, que foi a única coisa que eu ganhei em toda a minha existência até hoje. E que legal que foi o livro seu. Achei muito Que massa. massa! É, Então, eu acho que você está falando de algumas coisas que eu acho que tem a ver, não tem talvez não com o assunto, mas que é importante a gente falar, né? Sobre as casas colaborativas, que eu acho que você falou por cima e que é legal a gente tocar nesse assunto, né? Onde a gente se encontrou, né? E eu imagino que por causa da Casa Liberdade em Porto Alegre e também as outras casas, né? Que tinham no Rio e em São Paulo, eu imagino que foi por causa delas, né? Essa ideia. E que você falasse um pouco da Chu Deshid, né? Que você tá falando só Chu, e aí quem não conhece, sim. o que é isso, né? Que você tá falando. Sim, a Chute, que hoje é Chute, né? A gente mudou de nome, a gente era Chute e ano passado a gente mudou. Hoje é uma empresa, um estudo de criatividade que cria projetos, campanhas para gerar impacto social, né? Então a gente trabalha com clientes, marcas, ONGs, qualquer organização que queira de alguma forma levantar uma bandeira, falar sobre uma causa que acredita, né? A gente ajuda essas pessoas, essas empresas a comunicar de uma forma criativa e interessante, né, que atinge bastante gente. Então, é um estúdio, temos 11 pessoas, não temos sede, somos totalmente remoto. E nossa expertise é essa, comunicação, né, e causas sociais. A gente vem da comunicação, vem da publicidade. E a Chute nasceu de intervenções urbanas, né? Ela nasceu do descontentamento com o mercado tradicional, com a publicidade, que se preocupa muito com o consumismo, em vender, em usar a criatividade só para vender, né, ou basicamente só para vender, 95% só para vender. E a gente queria usar a criatividade para mudar o mundo, né? Então a gente começou a fazer intervenções pelas cidades, aqui basicamente em Porto Alegre, intervenções urbanas para chamar a atenção das pessoas sobre problemas, sobre questões. E isso começou a bombar, as pessoas começaram a gostar, comecei a dar palestra, foi aí que eu comecei a falar sobre como criar um projeto no tempo livre, porque a Chute era o nosso tempo livre, a gente se reunia na hora do almoço, a gente fazia ação no final de semana, tudo era feito depois do trabalho, né? E a Chute foi crescendo, continuou firme e forte, em 2014 virou uma empresa, e hoje é uma empresa já com 5 anos né, com 10 anos de vida tem a Chute, mas 5 de empresa, a gente já atendeu Tramontina, Grupo Boticário, atendemos Stone, Gerdau, então é um trabalho bem massa que a gente está realizando. E ter criado a Chute me colocou em contato com as casas colaborativas, como tu falou, né? Mais especial a Casa Liberdade, que era aqui em Porto Alegre, que era um hub interessantíssimo de pessoas, de projetos, de ideias, que toda semana tinha algo acontecendo lá. Foi lá que a gente se conheceu. E foi lá que eu conheci muito essa questão de colaboração, né, acho que esses projetos como Catarse, como o nosso ponto VC, que são projetos colaborativos, são pessoas que se unem para fazer coisas acontecerem. Esse DNA foi inserido em mim, certamente convivendo na Casa Liberdade. Então, certamente eu não teria feito um livro no Catarse se eu não tivesse conhecido a Casa Liberdade, eu não teria feito curso no ASVC, porque não só eu conhecia a ferramenta, mas lá eu também tinha contato com pessoas que me inspiravam e todo mundo se estimulava a fazer acontecer, né? Usando a rede, usando as pessoas. Então, foi, acho que, um momento muito especial para muita gente aqui em Porto Alegre e a Casa Liberdade. Aprendi muito lá, fiz amizades e até hoje levo esses ensinamentos de colaboração, principalmente, né? E de fazer acontecer com o que tem, né? Com o que tem disponível para ti. Acho que isso foi um aprendizado também interessante lá, de fazer com pouco, desde que alguma coisa aconteça. Então, meio que é isso. A Chute agradece muito a Casa Liberdade por tudo também que ela ofereceu. Legal. É muito legal, né? Eu acho que toda vez que eu falo sobre a Casa Liberdade, que eu escuto as pessoas falando, né? Tanto da casa quanto do estaleiro, é legal sentir, né? É um sentimento muito forte, assim. É muito difícil, né? A gente explicar o que acontecia lá. Eu acho que vale até a pena uma live se um dia se animar. Aí eu vou ver com os meninos também se eles animam, né? Perfeito. A gente precisa, né, conversar sobre isso. Foi algo muito importante há mais de 10 anos atrás, 10 anos, né, atrás, e que ainda faz muito sentido, né, hoje em dia, se a gente for pensar. 8, né, mas a gente pode arredondar para 10. E Tinha que ter aí, tinha que ter um documentário mostrando tudo que aconteceu, todo mundo contando a história. Tem muita coisa lá dentro.
Sim, e que até hoje, né? E que o que não foi para frente, né? Enquanto projeto, enquanto empresa, ainda tem as sementes, né? Algumas coisas ainda para acontecer. Mas Sim. aí eu vou te fazer algumas perguntas que a galera mandou agora e mais ao longo da semana também, desses dias. A primeira que me perguntaram foi assim, ó, como desfrutar de um momento livre sem a sensação de culpa, de pensar que deveria estar fazendo alguma outra coisa. Ótima pergunta. Muito difícil se livrar da culpa, mas para mim o que funciona é organização. É basicamente me planejar, porque quando tu se organiza e se planeja, tu tem mais noção se tu tá deixando de fazer algo ou se tu tá fazendo. E simplesmente quando tu deixa ao léu, deixa aqui o universo, deixa tudo meio que bagunçado, desorganizado, tu sempre tá com a impressão de que algo deve ser feito, né? Então, eu sou o maníaco da agenda, de horários, né? Faz parte do meu ser assim. Odeio me atrasar para as coisas, adoro ter horário para as coisas e eu me organizo pela minha agenda, né? Então, eu gosto de escrever, boto na agenda um horário que eu sei que eu vou escrever. Então, a partir do momento que eu defino que eu vou escrever na quinta-feira de noite, ou sei lá, um horário qualquer, eu tô tranquilo nos outros horários livres de que eu não tenho isso para fazer, porque eu já marquei, né? E não só para projetos paralelos, né? Eu faço uma pós online, eu boto o horário que eu vou ver a pós, eu faço exercícios físicos em casa, eu boto o horário que eu vou fazer exercício físico em casa. Porque se fica só uma grande na nuvem, assim, eu tenho que fazer exercício, bem, daí tu não vai fazer, né? E daí tu vai o tempo inteiro estar pensando, eu deveria estar fazendo. Mas se tu crava, não, é só nas terças, às 9 horas que eu faço, tu não vai estar pensando nisso na quarta, porque tu fez na terça e tu sabe que tu vai fazer na terça que vem, né? Então, acho que a agenda é o que me tranquiliza. Eu já fui muito mais preocupado quando eu não me organizava tanto, tipo, eu devia estar fazendo algo, eu devia estar fazendo algo. Por que que eu tô vendo TV, sabe? Mas com o tempo né, com a experiência, tu vai aprendendo que tá, nem sempre eu preciso estar rendendo. E quando tu se organiza, quando eu boto essas metas, boto crio esses meus um cronograma próprio para minha vida, né? Fica mais tranquilo. Não que eu não possa também escrever na hora que eu tô afim, quando vem inspiração. Também tem isso, daí, né? Se eu tô com tempo livre, eu tô afim de escrever, eu escrevo. Mas saber que eu vou ter um tempo para escrever, mesmo que eu não escreva essa semana nenhum dia, eu tenho marcado na minha agenda para sábado escrever, sei lá. Mesmo sabendo que eu vou ter sábado esse momento, eu fico mais tranquilo, né, de não estar escrevendo nas horas que eu não me comprometi, porque eu me comprometi a não fazer nada, né? Um tempo que está perdido na minha agenda, por exemplo, hoje de noite tem a live e depois eu não tenho nada marcado, beleza, posso desfrutar à noite. Mas se eu tivesse marcado algo, eu já ia saber que ia fazer isso, então eu já ia estar preparado e daí na sexta-feira eu não preciso me preocupar porque eu na quinta fiz isso. Então, acho que para mim funciona assim, né? Se organizar, planejar, botar na agenda, deixar bem claro a hora que tu vai parar para fazer, né? A gente perde um pouco de espontaneidade, talvez sim, mas é um jeito que eu consigo levar no dia a dia, né? Esse meu compromisso. Mas também, de novo, sempre aberto baixou, criatividade é assim, né? Baixou o santo ali, veio a inspiração, saí do banho com uma ideia, sento e passo ela para o computador. Legal. Você estava falando disso, eu estava lembrando, não sei se foi algum livro que eu vi, alguém falando essa questão de da gente achar que está engessando, né, a criatividade, um trabalho criativo, quando a gente coloca horários, né? Mas, na verdade, é bem o contrário, né? Porque você não está engessando o seu trabalho, né? A sua forma de trabalho. Você só está separando um horário que você sabe que você vai poder se dedicar àquilo, né? Então, eu gostei muito dessa frase, você falou assim, do maníaco da agenda, né? E aí, acho que você podia até dividir com a gente um pouco essa ideia de como você se planeja, assim, para dar conta, né? Porque você vive. A gente pode falar assim que é um mundo que agora que está começando, eu acho, né? As pessoas começarem a investir efetivamente, né? Então, trabalhar com as coisas que acredita, de propósito, trabalhar para si mesmo, né? Ainda mais agora a empresa sendo toda online, virtual, né? Igual você falou, assim. Então, se dividir um pouco com a gente como que é esse seu processo de se planejar. E o próprio Austin Kleon, eu sei que você usou ele de referência porque eu lembro do nomezinho dele aqui no livro, não lembro aonde. Mas ele dá aquela ideia da gente ter duas estações de trabalho, que é, não sei se você vai lembrar disso, que é a estação analógica e a digital, né? E se você faz isso ou não, como é que é?
Eu tenho só uma estação, né? Não me importa em ter duas. Não, tipo assim, acho que o Austin Kleon ele é muito mais artista, né? Ele pega, ele pinta, ele... Para mim, eu faço tudo no computador, então deixa ele ser no mesmo lugar que é mais fácil, né? Sou até meio chato, gosto de estar trabalhando na minha estação. E sobre como eu me planejo, é muito simples, é Google Agenda. Vou lá e boto, por exemplo, eu tenho a minha newsletter que eu mando todo mês. Eu mando todo último dia do mês, mandei ontem, que foi dia 30, eu enviei ela. Tá na minha agenda a partir do dia 27, todos os dias trabalhar um pouco nela, né? Então, dia 27 de julho vai ter um lembrete ali, vai ter um compromisso na minha agenda de 1 hora que é escrever newsletter. Então, do dia 1º ao dia 27, se vem ideias, eu vou jogando ali num bloco de notas. Vou jogando num bloco de notas, não vou parar para fazer isso. E daí, quando chega dia 27, eu olho tudo que eu anotei, todos os insights, e às vezes não tem nenhum, eu passei um mês sem ter nenhuma ideia, daí chega no dia 27 eu tenho que ter a ideia. Mas eu pego tudo que eu anotei ali de links, que eu mando links de insights para o texto que eu escrevo, a partir do dia 27 até o último dia do mês, é quando eu tenho 1 hora por dia, 1 hora e meia, que eu resolvo isso. Então, é basicamente assim, é ver como é que funciona a minha agenda com o trabalho, com a minha vida pessoal, com outras coisas, ver quando que eu posso me organizar, levando em conta, né, minha vida pessoal, fazer exercício, correr, jantar, almoçar, né, tomar banho, e boto no Google Agenda ali e espero esse dia chegar. Então, basicamente é isso. E para escrever, eu tenho compromissos recorrentes toda semana. Eu tenho um momento que eu paro, assim, né? Então, é um compromisso recorrente aqui no meu Google Agenda. Então, é muito simples. Eu já fui de ter um cartaz que tem os dias do mês que eu vou escrevendo, já fui, tipo, com post-it, mas hoje o time que funciona mesmo é abrir o Google Agenda ali, criar um compromisso, vou trabalhar nisso no dia tal e cumprir, né? Tem que ter uma dose de dedicação aí, compromisso alto, que eu sou uma pessoa que tem, né, eu consigo cumprir com o que eu me planejo. Não que às vezes eu não faça, né? Às vezes também dá, não, azar, vou jogar videogame, não, hoje eu não quero, né? Não tô a fim de escrever. Mas geralmente eu tendo a cumprir o que eu prometi. Demais. Outra pergunta que a galera mandou. Diz assim, que o nosso tempo livre, geralmente ele é preenchido com tarefas e atividades nem sempre prazerosas. Como preenchê-lo com coisas que nos alimentem de uma forma mais saudável e feliz? Boa pergunta também. Eu acho que é primeiro se conhecendo, o que te deixa feliz, o que é saudável para ti. A gente pode pegar o exemplo de assistir Netflix, né? É prazeroso e tem pessoas que é isso, é saudável, tem que ver, então continua vendo, não tem nenhum problema. Para mim é saudável de tempos em tempos parar e escrever, né? Então eu gosto disso, isso me nutre. Então eu me conheço e por muito tempo fiz muitos projetos aleatórios diferentes até o dia que eu percebi, não, é isso que eu quero fazer, é isso e é isso, né? E hoje, quando eu tenho tempo livre e quero usar criativamente, é fazendo essas coisas que eu já sei que são saudáveis para mim. Então, acho que então, né, o primeiro ponto é autoconhecimento, ir atrás do que tu gosta, e daí depende da tua idade, da época, da etapa de vida que tu tá, né? Eu tô com 36 anos, eu experimentei muitas coisas dos 20 ao 30, né? Então, porque eu podia, estava morando com meus pais, tinha comida na minha mesa, né? Eu tinha vários privilégios que me permitiam ter tempo livre de fazer e testar coisas e investir um dinheirinho ou pouco, mas investir, tentar e dar errado e fracassar e aprender com isso, né? E hoje, com a vida mais estabelecida, uso muito mais, sou muito mais inteligente com o meu tempo livre, vamos dizer assim, né? Então, eu tive bastante tempo de autoconhecimento, 10 anos aí, né, testando e aprendendo comigo, para hoje saber o que eu gosto de fazer. E a partir do momento que sabe o que gosta, é ter, como eu falei, comprometimento, né? Se comprometer consigo mesmo. Para mim é importante fazer isso, logo eu vou fazer, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se é uma frase ou se é uma frase que eu falei numa palestra, se era de alguém, se era minha, mas... não, eu acho que até tá no livro, tá no Poder do Tempo Livre.
poder tempo livre, que é assim, todo, tipo, comer é importante, e tu nunca deixa de comer, né? Todo dia tu almoça, janta, se tu tem um namorado, uma namorada, é importante, né? Tu não esquece esse namorado, tu vai, né? Tu tá em contato com a pessoa, né? Então, aquilo que é importante e prioridade para nós, a gente vai atrás, a gente faz acontecer, né? Se a pessoa se matricula na academia e não vai porque não é prioridade, né? Ela está indo porque está obrigada, está indo porque, né, teve a ideia, mas talvez não seja prioridade. E para quem é prioridade, a pessoa vai, né? Então, para mim, é prioridade trabalhar o meu lado criativo. É prioridade na minha vida eu, de alguma forma, colocar em prática as ideias que passam na minha cabeça e que eu acho que são interessantes. Então, a partir do momento que é prioridade, eu vou fazer. Assim como comer. Eu vou comer, porque é prioridade, eu preciso. Eu quero ser alguém que chega com 60 anos com uma boa saúde. Então, eu vou fazer exercício, eu vou comer bem. Assim como eu quero chegar com 60 anos tendo feito bastante coisas criativas. Então, como é uma prioridade, eu vou fazer acontecer. Assim como o meu noivado, assim como é a relação com a minha família, assim como é ter uma casa organizada. Então, as coisas que eu realmente gosto e que me definem, eu faço acontecer. Então, é compromisso, eu sei que não é fácil, eu tenho esse mindset, né? E acho que tenho muito da prática também, ou talvez é da genética, ou sei lá, do ambiente em que eu fui criado. Mas no fim das contas, para mim, fica fácil a partir do momento que eu defino as minhas prioridades. Então, eu diria para a pessoa não só se autoconhecer, saber o que gosta de fazer, o que é saudável para sua rotina, mas também quais são as suas prioridades, né? Onde tu quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Eu acho que isso ajuda, talvez, pensar no futuro onde tu quer chegar. Respondeu? É isso? Respondeu, é isso mesmo. Isso foi a minha filha abrindo a porta e fechando aqui. Eu achei qual que é a parte do Ryan Holiday, que ele diz que ele Isso. pergunta onde a gente arruma tempo para fazer, né? Comer 3 refeições por dia, para dormir, passar, né, os tempos com os filhos, com a esposa, namorado, que a gente não recebe esse tempo de lugar nenhum, a gente simplesmente faz isso porque é importante, é uma parte não negociável da sua vida, assim. Sim. Mais uma Bom. pergunta que fizeram. Como é? Eu acho que você já respondeu um pouco, mas talvez você queira completar. Como que é a sua rotina para ter tempo para projetos paralelos? Acho que a minha rotina para ter tempo é, obviamente, ter uma empresa que não me come toda a hora da semana e do final de semana, né? A Chute tem uma política muito rígida de qualidade de vida, então é uma empresa que a gente raramente trabalha depois do horário, então que é difícil no meio da comunicação, mas a gente tem essa política, essa cultura, então eu nunca perco um final de semana, quase nunca perco um final de semana ou uma noite trabalhando, então tenho as noites e os finais de semana livres, eu não tenho filho nem filha, isso ajuda bastante a ter mais tempo livre também. Então, basicamente, minha vida, sei lá, simplesmente tem tempo livre. Tem ali, porque basicamente eu faço uma pós também que me ocupa um tempo, mas ainda assim, e com a pandemia, tenho mais tempo livre ainda porque eu estou sempre em casa. Então, criei uma vida em que eu queria ter tempo livre para poder trabalhar em tempo livre. Faz sentido? Certo. Eu queria que você falasse um pouco dos outros livros, então, que o Poder do Tempo Livre foi o primeiro, e talvez a galera não saiba, né? Tem outros dois, e eu queria que você me falasse um pouco sobre eles, como foi a escrita e publicação, enfim. Beleza. O segundo livro é o 333 páginas para tirar seu projeto do papel. Um livro que eu escrevi com o Gabriel Gomes, que me ajudou a fundar a Chute, e com o Larusso, que um amigo de Casa Liberdade, conheci ele lá. Era uma ideia que o Larusso tinha, né, de criar um livro com várias dicas de como ajudar as pessoas a fazer algum projeto, qualquer tipo de projeto. Porque tanto o Larusso, quanto o Gabriel, quanto eu, a gente tem vários projetos paralelos no currículo. Somos pessoas inquietas, assim, né, que criam coisas. Então a gente tinha essa experiência, o Larusso teve essa ideia, nos chamou e nós três juntos conseguimos criar muitos exercícios. Né? É um livro prático, um livro para tu escrever nele, é um livro com exercícios e uma página para tu responder os exercícios. Então, é um livro para quem tem qualquer tipo de projeto
e que está em qualquer estágio do projeto. Pode ser tu tem só uma ideia, ou pode ser alguém que já tem um projeto mais detalhado, ou um projeto que está andando e quer novos insights para fazer ele talvez mudar de rumo, bombar mais, sei lá. Então, são 177, eu acho, exercícios para ajudar pessoas a tirar um projeto do papel, a fazer um projeto acontecer. Então, eu acho que é um livro bem, bem interessante para quem está empacado, assim, né? E gostaria de um pouco mais de insight, de ajuda. Cada exercício traz a opinião minha, do Gabriel e do Larusso. Então, acho que pode impulsionar legal para quem quiser, de forma mais prática, fazer algum projeto. E tem o terceiro livro, que é E Se Fosse Diferente, que a minha noiva trouxe aqui sem ninguém perceber, que é esse é o terceiro 3 páginas, né, que é esse que eu estava falando. E tem o E Se Fosse Diferente, que eu escrevi com o Gabriel, o mesmo que eu escrevi no terceiro 3, que é um pouco mais sobre o nosso processo criativo. Como a gente chega a ideias, como a gente pensa em ideias, para ajudar pessoas a também serem mais criativas, a despertar sua criatividade. Então, o nome é E Se Fosse Diferente, porque essa é a pergunta que a gente faz. O nome do livro é uma pergunta, né? Que é a pergunta que a gente faz quando a gente quer chegar em resultados diferentes, né? Então, a gente tem uma ideia, a gente tem um problema, a gente tem uma situação que a gente quer chegar num outro resultado, a gente tá, e se fosse diferente? Né? E essa pergunta nos leva a caminhos diferentes e nos fizeram ter muitas ideias criativas ao longo dos anos, não só com a Chute, mas com os nossos projetos, vários. Então, basicamente, essa é a tríade de livros, essa é a minha coleção de livros. Legal. Eu tenho. Vai mostrando aí, sucesso. Eu tenho um canal lá no Telegram, e aí eu sempre compartilho essas coisas. E daí, quem quiser, depois dá para ver ali no link, é Caderno Narrativa. E eu coloquei todos esses links dos livros do Braga, que é mais fácil de localizar. E coloquei o Instagram da Chute também. Outra pergunta aqui que a Márcia mandou aqui pra gente agora foi... Cadê? Você trabalha com metas. Você costuma definir prioridades por semana ou por mês? Como é que você faz essa parte? Acho que ela já está querendo saber mais a parte prática, né? Sim. Ótima pergunta, Márcia, né? Márcia. Ótima pergunta. Eu já trabalhei com metas e não funcionou, não gostei. Uma vez eu criei um painel que era de metas. Então, eu quero ter 2.000 seguidores na newsletter, eu quero escrever 5 contos no ano, eu quero desenhar 10 tirinhas, enfim. Coloquei metas e quando chegou no final do ano, ou no semestre, não lembro exatamente qual o período que eu defini, eu não tinha feito nada daquilo. Fiz coisas, mas não cheguei nem perto das metas. E só depois eu fui ler um artigo do James Clear, que é um especialista em produtividade, e que eu entendi por que não funcionou. O James Clear ele tem um sistema que até eu falo no terceiro livro, no Se Fosse Diferente, que é melhor tu ter um sistema do que tu ter uma meta, né? Então, tu bota a meta lá, ele usa o exemplo de jogar basquete, aprender a jogar basquete, né? Num artigo que ele escreveu. Ele tem uma newsletter bem boa, o James Clear. Ele deu o exemplo, tu quer aprender a jogar basquete, aí tu bota a meta, aprender a jogar basquete. Só que a meta não te diz nada sobre como tu vai aprender a jogar basquete, né? A meta diz onde tu quer chegar, né? Mas não te dá, não segura tua mão e não te ajuda no caminho. E ao invés de ter uma meta de aprender a jogar basquete, é melhor ter um sistema. Ou seja, eu vou jogar basquete 30 minutos por dia. Eu vou arremessar 20 bolas no meu horário de almoço aqui. Enfim, tu cria um sistema. Um sistema que é o que eu falei antes. Hoje eu tenho um sistema para minha newsletter. Todo final de mês tem um compromisso na minha agenda em que eu vou... Isso, James Clear do Hábitos Atômicos. Perfeito, Márcio. Eu tenho um sistema para minha newsletter. Eu não tenho meta de a newsletter vai durar 2 anos, vai durar 5, vai durar 10. Eu vou escrever 200 newsletters. Não, eu criei um sistema e eu já estou há 5 anos escrevendo a newsletter. Eu completei faz 2 meses, 5 anos de newsletter. Então, eu não faço ideia por quanto tempo eu vou escrever ela. Eu criei um sistema e ainda gosto de escrever. Um dia talvez eu canse. Então, eu sugiro pensar um sistema, seja para a tua vida, para tudo, na verdade, eu acho que é mais interessante. Não que tu não tenha que pensar em metas, tipo assim, sei lá, eu quero acabar minha faculdade, eu quero perder peso, eu quero aprender a programar. É legal tu ter metas, mas se tu não tem um sistema, a tua meta não te ajuda, porque é só um sonho, né? É só uma vontade distante. Então, se tu quer aprender a programar, tu tem que se programar, né? Criar um sistema de, eu vou todos os dias estudar meia hora.
E certamente ao longo de 2, 3, 6 meses, um ano, tu vai ter aprendido a programar bastante. Né? Enquanto só tiver uma meta, talvez tu se perca no meio do caminho porque tu não se organizou para fazer aquilo acontecer constantemente, entende? Então esse é o que funciona para mim. Não mais metas, não que eu não tenha meus sonhos, vontades, metas, mas eu trabalho mais com sistemas. Mas depois, se você achar esse artigo e puder compartilhar com a gente, comigo eu compartilho com o Tá, pessoal. beleza. Eu estou procurando aqui, mas né, deve estar em inglês, então daí não sei Sim, se vai ter. ele mandou na newsletter, né? Eu não sei se ele colocou no site também, então na newsletter não tem como achar. Mas é esse cara do Hábitos Atômicos, que é um livro que eu não li, mas eu já vi tanta newsletter dele que tudo que ele escreveu lá deve estar no livro depois. Então é um livro que virou best-seller, então sugeriria ir direto num livro ou pegar uma palestra no YouTube aí que ele deve falar bastante sobre isso. Legal. Agora, eu acho que talvez a gente pode, tipo assim, meio que encerrando, né? Se alguém tiver ainda mais alguma pergunta e quiser fazer aí, porque a gente tem um tempo aqui no Instagram, né? Mas eu tenho umas dúvidas que eu acho que é legal, que tem a ver com o Robbie como artista, né? Que ele diz, ele começa o livro falando por quê, né, gente, que eu tô falando isso para quem tá chegando agora, é porque a gente tá fazendo a leitura desse livro e foi por causa do Robbie como artista que a gente chegou no Braga. Ele fala que todo conselho é autobiográfico, né? E que talvez esse livro seria um conselho que ele diria para ele mesmo. E aí eu queria que você falasse pra gente quais que são os seus conselhos para o seu eu do passado, que talvez possa ser conselhos para outras pessoas também. Sim, boa. Conselhos para o meu eu do passado. Ah, eu acho que eu cheguei, né? No fim das contas, eu cheguei onde eu cheguei, onde eu gostaria de estar, né? Eu acho que profissionalmente, na minha vida pessoal, eu estou muito bem, assim. Então, só que obviamente você não sabe que tu vai chegar quando, né, tu está no início da caminhada. Então, eu diria para mim me preocupar menos, eu acho, com o que os outros vão pensar, né? No início a gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar e daí a gente demora, a gente não faz um projeto que todo projeto também tem um pouco né? Todo projeto é meio pessoal, né? Todo projeto paralelo também fala muito sobre você, né? A minha newsletter fala sobre mim, porque eu escrevo sobre mim, né? Uma coisa que é eu que estou escrevendo, logo vai transparecer quem eu sou. E às vezes a gente tem vergonha, né? A gente não quer mostrar quem a gente é, né? E tem medo que as pessoas vão achar, mas enfim, no fim das contas, o medo nunca me ajudou, só. Quer dizer, não que o medo não me ajudou, mas o medo em excesso te trava, né? Então, eu diria para mim mesmo no passado, não se importa muito com o que os outros vão pensar, né? Todo mundo admira quem faz algo, então sempre tive feedbacks positivos, pessoas que me admiram muito porque eu fiz coisas, né? Elas podem nem gostar das coisas, né? Mas, pô, o cara tá fazendo, né? E eu gostaria de fazer e não tô fazendo. Então, as pessoas se relacionam e gostam. Então, acho que falaria isso para mim, relaxa, né? E diria também para uma questão de se permitir sair do padrão também, que eu acho que eu era muito Caxias quando eu era jovenzinho, Caxias, né, bem enquadrado, vamos dizer assim. E só ali com meus 25 anos de vida, eu acho que eu comecei a entender que eu podia fazer diferente. Então, acho que isso que eu diria para eu talvez tivesse começado mais cedo, né? Azar do padrão, né? O padrão, ele pode funcionar, mas tu vai se manter no padrão ali e talvez tu não vai chegar a resultados diferentes, a resultados que te tiram da curva, assim, né? Então, se permitir fazer diferente, se permitir sair do padrão, se permitir experimentar. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo pela vida ainda, né? Então, tu pode errar, tu pode fracassar, que tu vai aprender, vai ser interessante, vai ser uma história boa para contar no futuro. Então, testa sem medo. Também acho que seria outra coisa que eu falaria. Legal. Eu vou trazer mais um pedaço aqui também desse livro, vou até colocar aqui do ladinho. E ele traz uma coisa que eu acho muito legal, que depois desse livro eu acho que eu vou fazer essa pergunta para todo mundo que aparecer na minha vida. E ele fala da árvore. Se a gente tem uma árvore genealógica, a gente deveria ter
meio que uma árvore intelectual, assim, nossa linhagem criativa, a gente se colocar numa história, né? E aí eu Sim. queria que você desse algumas sugestões pra gente de pessoas que te inspiram, pra gente entender o seu processo, não só pela sua fala, mas também por quem te inspira a ser e fazer o que você faz hoje, assim. E aí se você pudesse me sugerir talvez umas 3 pessoas, assim, mais livre. Você ouviu? Deu uma travadinha. Eu só não ouvi a última frase só. Repete a última frase. Que eu acho que talvez mais do que a gente saber como que é o seu processo, é a gente saber as pessoas que você se inspira para você ser e fazer o que você é hoje, né? Então, se você pudesse sugerir umas 3 que você acha que são significativas, assim, ou hoje, ou na sua trajetória, enfim. Pode crer, boa pergunta também. Eu ultimamente estou meio tentando. Eu já fui muito de seguir muitas pessoas, né? Coletar muita informação. Hoje eu acho que estou mais. Já fiz muito download de informação, hoje eu estou mais processando essas informações e criando as coisas que eu gosto de criar. Eu acho que eu vou roubar aqui nesse jogo, mas eu vou indicar tanto o Gabriel Gomes quanto o Daniel Larusso, que escreveram comigo o 33 páginas, são pessoas que, né, não são pessoas que estão postando muito, assim, não são influencers, não são, né, não tem muito conteúdo, mas tudo que eles já fizeram, já botaram na mão, foi muito interessante. Então, são amigos meus próximos que eu adoro quando eu estou perto, quando eu converso, quando eu troco ideia, né, sempre aprendo algo, sempre, né, consigo relacionar para minha vida algum ensinamento. Então, busquem pessoas assim, amizades que, né, tu para conversar e são interessantes. E casualmente a gente tem um livro juntos, né? Com o Gabriel eu tenho 2. O Larusso tinha uma newsletter. O Gabriel postava bastante no Instagram, mas acho que hoje eles não postam tanto. Mas são 2 pessoas que eu gosto muito. O James Clear eu acho que um cara que conhece muito produtividade. Né? E não só produtividade, você tem que ganhar dinheiro e crescer e fazer coisas, mas, né, processos pessoais, entender rotinas, coisas simples que tu pode fazer, que podem te ajudar, né? Eu acho que é alguém que é interessante. E no fim das contas, até tô sem ideias agora de quem indicar, porque eu tô meio não bebendo muito de fontes assim, né? Mas diria, tô tentando achar uma terceira pessoa e nem me vem na cabeça assim, sabe? Não, mas já foi 3, né? Você falou o do Gabi Gomes, do Na Larusso verdade, e do James Clear, né? é, Mas eu acho que é eu fiz legal, uma né? limpa. Assim, você fez uma. Eu fiz uma limpa. Eu seguia muita gente, tanto no Instagram quanto na newsletter, e meio que cortei bastante, porque também num processo de ter mais tempo livre. Quanto mais pessoas tu segue, mais tempo tu fica no celular, no Instagram, mais e-mails chegam para ti, mais gente tem no Twitter. Eu fiz uma limpa no Twitter também, eu já sigo acho que 5 pessoas. Então, isso me dá mais tempo livre, isso me dá mais também sanidade mental, porque é menos informação que eu tô consumindo. Mas no fim, tipo, com mais tempo eu lembraria de mais gente, né? Mas agora que eu também pegou de surpresa. É, foi na surpresa, né? Foi tudo na surpresa, né, gente? Eu não mandei nenhuma pergunta pra ele antes, assim. Então foi bem. Eu gosto dessa coisa orgânica, assim, bem no susto, sabe? Eu acho que é mais natural, né? Mais legal. É mais conversa e menos É. entrevista. Não, perfeito, adorei. Então, Braga, eu acho que é isso. Agora eu queria te agradecer bastante pela sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Essa live, para quem perguntou, vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva também no YouTube. Lá no YouTube eu coloco links, então isso que a gente foi falando dos livros, o Instagram da Chute, o site, tudo eu vou colocar lá. Talvez, se eu animar, agora eu tenho um blog, talvez eu faça um post, mas eu não vou prometer, porque, né, talvez são coisas demais, assim. Mas além de te agradecer, eu queria deixar aberto aí, caso você queira falar alguma coisa a mais, convidar a galera para, sei lá, para te seguir a Chute, ou se você quiser explicar mais alguma coisa, algum trabalho atual que você vem fazendo, enfim. Sinta-se à vontade.
Dali, eu queria agradecer as pessoas que estão aí vendo aí, Márcia, valeu pelo carinho. Eu adoro esse assunto, né? Poderia fazer várias outras lives sobre ele. Se tiver dúvidas depois, podem me mandar, eu respondo no meu Instagram. Eu tenho o site lucianobraga.cc, que é onde tem meu Instagram, tem minha newsletter, tem os meus projetos, tem a Shoot, tem tudo lá. Então, mais fácil dar um link só lucianobraga.cc. E quem quiser acompanhar um pouco dos meus projetos, a minha newsletter acho que é o principal canal, porque o Instagram eu uso pouco. Às vezes eu posto meus contos, mas não é um canal principal, assim. Não garanto que eu vá postar nos próximos meses. Assim. Então, é um assunto que eu gosto muito, criatividade, criar projetos pessoais, tempo livre. Então, realmente, obrigado pelo espaço, né? E parabéns pelo trabalho. Eu acho que também é legal estar trazendo esse conteúdo para o mundo, né? E é um prazer estar aqui ajudando, né? O primeiro autor que veio falar sobre o livro, né? E de novo, se tiver qualquer dúvida, pode me encaminhar também. Essa live eu vou certamente mandar depois da minha newsletter, que ficou legal. Então tá, é isso, gente. Muito obrigada quem esteve aqui com a gente ao vivo, quem estiver assistindo depois, independente de onde for, qualquer coisa entre em contato com a gente. E se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar também linkado lá no YouTube e posso mandar pro Luciano também. Luciano, olha, pro Braga. Qual que é o link do encontro específico do Hobby como artista que a gente fala de você, porque a gente pegou o capítulo do Projetos Paralelos e aí eu já fui relacionando esse capítulo com o seu livro, assim, um apanhadão geral, né? Mas eu acho que a galera que estava online, pelo menos, gostou bastante. Eu acho que talvez pode ser até um livro para a gente trabalhar mesmo nesse nosso clube de leitura, que são livros inspiradores que fazem a gente, né, colocar a mão na massa mesmo. Eu acho que o seu é super, tem tudo a ver com isso, né? E fora isso tem, né, o Hobby como artista que a gente está fazendo. Fica aí o convite para quem, né, quiser participar. São os domingos, acontecem, né, ao vivo, assim, às 10 horas lá no YouTube. E é isso. Muito obrigada, boa noite. E a gente vamos continuar em contato, vamos marcar aí essa conversa aí de casas colaborativas e tudo mais. Sim. Dali, Mel, valeu aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera.